Agora, o desiderato 13. Eu desejo viver em plenitude. Viver em plenitude não é uma coisa muito conhecida ou muito sabida na velha economia, feita de confusão, de perturbação, de desorientação, onde as pessoas vivem viciadas no estresse, na preocupação, na falta de fé, no exercício do poder e do controle. Isso tudo configurou uma velha economia, criadora daquela palavra que eu falei lá na introdução, chamada assídia, que é exatamente o contrário dessa que a gente quer viver, que se chama plenitude, viver a plenitude. Acontece que a velha economia separou muito as coisas, houve uma grande fragmentação na velha economia. Negócio para um lado, empresa para o outro. Negócio é aquilo que existe para contribuir com o mundo, mas aí surge a empresa com suas normas e regulamentos, e aí acaba com a brincadeira. Existe a vocação e a profissão. A vocação é aquela voz interior que diz o que é que você tem que fazer com os seus talentos, seus dons e as suas competências. Mas aí chega uma profissão, toda ela configurada, com ordem, com conselho, com registros, e aí aquela vocação vai diminuindo de tamanho. Existe o trabalho, que é uma coisa maravilhosa, a maneira através do qual a gente oferece, coloca para fora os nossos dons, talentos, os nossos potenciais, mas aí se transforma em emprego, e aí se transforma esse emprego, se configura num cargo, numa função, e tudo aquilo que você tem de maior acaba se reduzindo a um quadradinho numa peça chamada organograma. Existe aquela fragmentação de vida pessoal e vida profissional, onde elas não se misturam. E aí você tem que viver dois papéis, o papel do profissional, sisudo, sério, e o papel pessoal, onde você consegue, alguma das vezes, se divertir e voltar a ser criança novamente. Toda essa fragmentação, ela veio de uma velha economia, porque a nova economia não faz essas distinções de negócio, empresa, de trabalho e emprego, de vocação e profissão e assim por diante. Por conta dessas fragmentações, acontece muito pessoas que têm uma vontade de agradar e um medo de desagradar. Esse tipo de comportamento é muito comum nas empresas e é também na sociedade. Então você acaba não falando aquilo que você pensa e sente, porque você tem medo que isso vá magoar, vai prejudicar, e você acaba não sendo verdadeiro. Então você também se fragmenta. Corpo de um lado, mente do outro e alma do outro. A gente acaba não alinhando essas três esferas humanas, corpo, mente e alma. O que é então esse desiderato que diz assim: eu desejo viver em plenitude? Significa que o seu comportamento corresponde ao seu sentimento, que corresponde ao seu pensamento e que corresponde aos seus valores. Isso tudo tem que estar alinhado. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que expressa os seus valores tem que traduzir no seu comportamento. O seu comportamento tem que ser uma tradução disso tudo. Ou seja, emoção, razão, essas coisas não estão separadas, essas coisas formam quem você é. E o alinhamento disso é o grande exercício de viver em plenitude. E não esquecer, como diz a oração, de amar os seus inimigos, que não são os seus inimigos do lado de fora, são os seus inimigos do lado de dentro. Aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, nós projetamos nos outros, e aí a gente desgosta nos outros. Então é preciso nesse momento fazer contato com aquilo que a gente não gosta em nós. Essa é uma maneira da gente viver em plenitude conosco.
né? Essa plenitude inclui uma outra palavra chamada equanimidade, uma maneira de você se conciliar com os seus opostos, com aquilo que você tem que te desagrada, mas está em você e você precisa aprender a amar os seus inimigos. Aí você vai conseguir viver em plenitude, que é a grande promessa de vida numa nova economia.